Você já sentiu que o tempo está acelerando, como se os minutos estivessem escorrendo por entre seus dedos e as horas do dia simplesmente não fossem mais suficientes para realmente viver? E se eu lhe dissesse que isso não é apenas uma percepção subjetiva, mas o efeito colateral de um roubo grandioso cometido bem diante dos seus olhos? Olhe agora para a data no seu celular, 2024. Prepare-se, pois esse número é uma mentira descarada. Trata-se de uma falsificação matemática deliberada que nos foi imposta desde os primeiros anos na escola. Nós não estamos vivendo no século XXI. Fomos forçados a esquecer qual é o ano real para que pudessem esconder as marcas de uma catástrofe global que aniquilou a civilização anterior. A história oficial nos diz que somos uma linha reta que caminha do primitivo para o complexo, mas basta olhar ao redor para perceber as falhas nessa narrativa. Eu me pego observando como vivemos em um calendário que contradiz os ciclos naturais. E seguimos relógios que nos foram impostos há pouquíssimo tempo, desconectados da nossa própria biologia. Você já parou para pensar por que o ano tem 12 meses, embora existam 13 ciclos lunares? Por que uma hora tem 60 minutos e não 100? Quem decidiu que o mundo inteiro deveria viver sob um único padrão de tempo, ignorando completamente o ritmo natural do ser humano? A resposta assusta pelo seu cinismo. Alguém roubou 300 anos da nossa história real e inseriu 1000 anos de uma Idade Média inventada apenas para remendar o tecido do tempo que foi rasgado por um evento traumático. Eu estou convencido de que antes das reformas do Papa Gregório XIII, o mundo existia em uma dimensão temporal completamente diferente. A ciência oficial alega que as mudanças nos calendários serviam apenas para ajustar datas religiosas, mas é difícil acreditar que alguém alteraria a cronologia de todo o planeta e apagaria dias da vida de milhões de pessoas apenas por um feriado. Em 1582, 10 dias foram simplesmente jogados no lixo da história europeia. As pessoas dormiram no dia 4 de outubro e acordaram no dia 15. Onde estão esses dias e o que aconteceu nessas 240 horas que oficialmente não existem? Esse desaparecimento de dias é apenas a ponta de uma fraude muito mais profunda. A verdadeira manipulação não ocorreu apenas com os dias, mas com séculos inteiros que foram criados para nos manter em um estado de amnésia coletiva. Ao longo desta investigação, vou mostrar a você evidências matemáticas e arquitetônicas que provam que o nosso passado foi reescrito por mãos que queriam nos tornar órfãos de nossa própria linhagem. Vamos começar por um detalhe que os historiadores tentam esconder a todo custo e que está gravado em moedas e documentos que você pode encontrar em qualquer museu do mundo. Observe com atenção as datas dos séculos passados e você descobrirá que o número 1 esconde um segredo que muda tudo o que pensamos sobre a nossa origem. Imagine acordar em uma manhã comum, olhar para o seu calendário e descobrir que o mundo inteiro decidiu que os últimos 10 dias da sua vida simplesmente nunca existiram. Parece o roteiro de um filme de ficção científica, mas essa é a realidade histórica documentada que ninguém se atreve a questionar profundamente. Antes das grandes reformas impostas pelo Papa Gregório XIII, a humanidade vivia em uma dimensão temporal completamente diferente, regida por ritmos que hoje fomos ensinados a ignorar. A ciência oficial tenta nos convencer de que essas mudanças drásticas no calendário foram motivadas apenas por uma necessidade técnica de ajustar a data da Páscoa. No entanto, eu convido você a usar a lógica. Você realmente acredita que, para organizar uma festividade religiosa, seria necessário quebrar a cronologia de todo o planeta, confundir a contagem de tempo de milhões de pessoas e apagar registros históricos inteiros? No ano de 1582, algo sem precedentes aconteceu na Europa. Por um decreto papal, o calendário foi saltado. As pessoas foram dormir na noite de 4 de outubro e, ao despertarem, foram informadas de que já era dia 15 de outubro. 10 dias de existência humana foram simplesmente deletados. Onde estão os registros desses dias? O que aconteceu durante essas 240 horas que, para a história oficial, são um vazio absoluto? Esse evento não foi um erro de cálculo,
mas o início de uma manobra muito mais vasta para esconder a verdadeira idade da nossa civilização. O desaparecimento desses dias é apenas a ponta de um iceberg que esconde o maior roubo de herança da humanidade. O verdadeiro crime contra a nossa memória não foi apenas o sumiço de alguns dias, mas a fabricação de séculos inteiros. Existe uma teoria fundamentada em análises matemáticas de documentos antigos e mapas astronômicos chamada hipótese do tempo fantasma. Eu me vi mergulhado em estudos que mostram inconsistências impossíveis de ignorar na linha do tempo, que aprendemos na escola. Se você dedicar um tempo para observar atentamente as gravuras, pinturas e moedas que datam supostamente dos séculos XV ou XVI, notará um detalhe visual que a arqueologia tradicional prefere ignorar. Antes da data gravada nesses objetos, muitas vezes não existe o número 1, mas sim a letra latina IM ou a letra J. Para os homens daquela época, essa letra tinha um significado claro. Ela representava Jesus ou Jesus. Portanto, uma moeda marcada como IRI 700 não indicava o ano de 1700, mas sim o ano 700 da era de Jesus. Era uma contagem direta a partir de um evento central, e não um milênio completo como nos fazem acreditar hoje. No entanto, em algum momento da história, os falsificadores e editores do passado transformaram essa letra I no número 1 com um simples traço de caneta ou um novo molde de prensa. Com esse truque visual rudimentar, 700 anos foram transformados instantaneamente em 1700 anos. Eles nos deram 1000 anos de escuridão, a chamada Idade Média, que em grande parte nunca existiu da maneira como é descrita. Esse milênio fantasma serviu como um imenso espaço vazio para preencher a lacuna entre uma antiguidade altamente avançada e o mundo que emergiu após uma catástrofe global. Ao esticar a história, os manipuladores conseguiram distanciar o homem moderno de suas verdadeiras origens tecnológicas e espirituais. Se removermos esses 1000 anos inventados, a queda do Império Romano e as glórias da Antiguidade não aconteceram há milênios, mas há apenas alguns séculos. Isso muda completamente a nossa percepção sobre as ruínas que vemos hoje e sobre quem realmente as construiu. Eu me pergunto constantemente, por que uma elite se daria ao trabalho de orquestrar uma fraude de tal magnitude? Por que criar reis fictícios, guerras imaginárias e 1000 anos de vazio intelectual? A resposta é mais sinistra do que uma simples busca por poder político. Se o tempo é encurtado, as evidências de uma destruição em massa tornam-se recentes demais para serem ignoradas. Ao inventar um milênio de distância, eles garantiram que olhássemos para os monumentos impossíveis do passado como algo feito por mãos primitivas em um tempo esquecido, e não como a herança de nossos pais diretos, que foi tomada de nós à força. Essa distorção cronológica foi implementada com uma precisão cirúrgica em diferentes partes do mundo, para garantir que ninguém pudesse confrontar as datas. Na Rússia, por exemplo, o apagamento da história foi executado com uma violência administrativa impressionante, onde milhares de anos de registros foram substituídos por uma narrativa estrangeira em questão de poucos anos. O objetivo era transformar uma civilização milenar em um povo que supostamente não tinha cultura antes de ser educado por seus vizinhos. Mas, se o tempo foi manipulado para esconder uma catástrofe, onde estão as provas físicas dessa destruição que eles tanto tentam afastar de nós? A prova está gravada na própria Terra, em um fenômeno que desafia todas as leis da arqueologia moderna e que pode ser visto em quase todas as cidades antigas do mundo, se você souber para onde olhar. Prepare-se, pois o que eu vou revelar a seguir fará você olhar para os prédios da sua própria rua, com a certeza de que fomos todos enganados por uma inundação que a história oficial jura que nunca aconteceu. Ao removermos esses 1000 anos inventados da nossa cronologia, a realidade diante de nós se transforma de maneira perturbadora. Percebemos que o Império Romano não caiu em um passado distante e nebuloso, mas sim há apenas alguns séculos. As grandes estruturas que hoje chamamos de ruínas antigas não foram corroídas apenas pelo tempo,
mas sim destruídas por armas ou cataclismos que fomos terminantemente proibidos de conhecer. Eu me sinto compelido a questionar: se a história fosse um livro honesto, por que tantas páginas parecem ter sido arrancadas e substituídas por fábulas sem sentido? Na Rússia, o roubo do tempo foi ainda mais agressivo e cruel do que no restante do mundo. Até o ano de 1700, aquele povo contava o tempo de uma forma completamente diferente, baseada na criação do mundo, no chamado Templo Estelar. Naquele momento, o ano não era 1699, mas sim 7208. Com um único golpe de caneta, o czar Pedro I roubou 5.500 anos de história documentada de seu próprio povo. Imagine a magnitude desse crime. Em um único dia, uma civilização antiga e sábia foi forçada a acreditar que era um estado jovem e supostamente bárbaro, que precisava desesperadamente aprender as regras da Europa iluminada. Para onde foram esses milênios de registros? Por que os manuscritos antigos foram coletados com tanto empenho e queimados em mosteiros isolados? Eu estou convencido de que isso não foi apenas uma simples troca de números em um papel, mas sim o apagamento sistemático da nossa memória coletiva. Eles cortaram as nossas raízes mais profundas para que não pudéssemos mais lembrar quem realmente somos e do que somos capazes de realizar. Quando um povo esquece sua verdadeira idade, ele se torna uma criança fácil de ser manipulada por novos mestres. Mas o controle não parou na exclusão de séculos inteiros. Ele entrou na nossa rotina mais básica através do calendário que usamos todos os dias. Mesmo se decidirmos ignorar os milênios perdidos, ainda resta uma pergunta incômoda: para onde foi o 13º mês? Qualquer astrônomo honesto pode confirmar que a Lua completa sua órbita ao redor da Terra em exatamente 28 dias. Se fizermos uma conta simples e dividirmos os 365 dias do ano por 28, obteremos exatamente 13 meses e um dia restante. Este é o ciclo natural e harmônico pelo qual todo o mundo antigo vivia. O calendário de 13 meses não era uma invenção aleatória, mas sim uma ferramenta perfeitamente alinhada com o ritmo biológico do ser humano, com as marés e com o crescimento das plantas. No entanto, fomos obrigados a viver sob uma matriz artificial de 12 meses, com durações desiguais de 30 ou 31 dias. Esse caos temporal foi criado com um propósito sombrio: desajustar a nossa conexão com a natureza e nos tornar energeticamente dependentes de um sistema que não nos pertence. Eu quero que você pare por um momento e pense se já sentiu que está sempre correndo contra um relógio que não faz sentido. Se você sente que essa desconexão temporal afeta a sua vida e que a história que nos contam é uma farsa completa, escreva nos comentários o que você pensa sobre esse roubo do tempo. Eu leio cada relato, pois é assim que começamos a reconstruir a verdade. E se você sente que este conhecimento ressoa com algo profundo dentro de você, saiba que apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e fazer parte deste despertar. O sistema não quer que você se junte a nós, mas os escolhidos sabem que a verdade é o único caminho para a liberdade. A substituição do ritmo natural por essa grade artificial de 12 meses serve para nos manter em um estado constante de fadiga e confusão. Quando você vive fora do compasso da Terra, você se torna mais fraco, perde a sua intuição e se torna uma peça muito mais dócil na engrenagem da produtividade desenfreada. O 13º mês, muitas vezes associado à figura do serpentário, foi varrido do mapa para esconder o fato de que a mecânica celeste que vemos hoje pode não ser a mesma que existia antes do grande desastre. Existem inúmeros indícios de que, antes da catástrofe que mudou o eixo do planeta, o ano durava exatamente 360 dias. Não é por acaso que um círculo perfeito possui 360 graus. Isso é a memória física de uma órbita que foi alterada. Após um evento global devastador, o ano se alongou em 5 dias e o calendário precisou ser reescrito às pressas para se adaptar às novas e hostis condições da Terra. Fomos forçados a nos adaptar a um mundo quebrado, enquanto nos diziam que tudo estava progredindo normalmente. Essa manipulação do tempo é a ferramenta definitiva de dominação.
mas ela deixou rastros físicos que nem mesmo os maiores falsificadores da história conseguiram apagar completamente. Se as datas foram alteradas para esconder um cataclismo recente, então as provas dessa destruição devem estar escondidas bem debaixo dos nossos pés, disfarçadas de arquitetura comum. Eu convido você a olhar para os prédios antigos das grandes cidades com novos olhos, pois a evidência mais clara de que a nossa história é uma mentira está enterrada em plena luz do dia, em janelas que nunca deveriam existir daquela forma. Quando você vive fora do ritmo natural, você se torna mais fraco e muito mais fácil de ser controlado. O 13º mês não foi apenas esquecido. Ele foi excluído de propósito para esconder a existência de uma mecânica celeste que funcionava de maneira diferente no passado. Eu vejo evidências claras de que, antes da grande catástrofe, a órbita da Terra era outra e o ano tinha exatamente 360 dias. Não é uma mera coincidência que um círculo seja dividido em 360 graus. Essa divisão é, na verdade, a memória física e matemática da nossa antiga órbita ao redor do Sol. Após um evento global devastador que inclinou o eixo do planeta e causou o que muitos chamam de dilúvio, o ano se alongou em pouco mais de 5 dias. O calendário teve que ser reescrito às pressas para se adaptar a essas novas condições, que eu considero hostis à natureza humana original. Se você observar com atenção os relógios antigos em algumas torres de cidades europeias, verá mostradores com divisões que hoje parecem absurdas. Existem relógios com 10 divisões ou até 17 divisões de horas. Isso não era uma simples fantasia artística do mestre relojoeiro, mas sim o registro de uma época em que o tempo fluía de uma forma que não compreendemos mais. Eu me pergunto, por que fomos ensinados a ignorar esses artefatos que contradizem toda a cronologia moderna? Se o tempo sempre foi dividido em 24 horas de 60 minutos, por que esses instrumentos de medição antigos contam uma história completamente diferente? A resposta reside no fato de que a padronização do tempo é uma ferramenta de controle extremamente recente. Ela foi introduzida massivamente, apenas com a chegada das estradas de ferro e das grandes fábricas. O sistema precisava de uma sincronização absoluta para que a engrenagem industrial não parasse. Antes do século XIX, cada cidade vivia de acordo com o seu próprio meio-dia solar. Não havia uma pressa artificial, mas o sistema precisava de trabalhadores que funcionassem como engrenagens, chegando pontualmente ao som do apito da fábrica. Foi nesse contexto que inventaram os fusos horários. Embora nos digam que eles são uma conveniência para as viagens, eu os vejo como uma jaula invisível. Eles não seguem os meridianos naturais da Terra de forma precisa. Em vez disso, eles se dobram e se contorcem para obedecer a fronteiras políticas e interesses econômicos. Você já percebeu como é estranho que 2 aldeias vizinhas possam ter uma diferença de 1 ou 2 horas apenas porque uma linha política foi desenhada entre elas? Como podemos chamar isso de ciência se é puramente uma decisão de poder? Essa fragmentação do espaço e do tempo serve para quebrar a nossa percepção de unidade com o planeta. No entanto, o aspecto mais assustador dessa mentira cronológica surge quando paramos para analisar os dados demográficos oficiais da história humana. Se pegarmos as taxas de crescimento populacional que os livros escolares nos ensinam e fizermos o caminho inverso, chegaremos a uma conclusão matemática impossível. Na época em que supostamente estavam construindo as grandes pirâmides ou as imensas catedrais medievais, deveria haver tão poucas pessoas vivas na Terra que elas mal seriam suficientes para sobreviver, quanto mais para carregar blocos de pedra de várias toneladas por quilômetros. A logística necessária para alimentar, vestir e abrigar os milhares de trabalhadores que essas obras exigiriam simplesmente não existia de acordo com a história oficial. Eu me sinto desafiado por esses números. Onde estavam essas multidões de operários se a população global era tão reduzida? Por que os gráficos de crescimento populacional mostram saltos inexplicáveis que desafiam qualquer lógica biológica? A verdade que eles tentam esconder é que houve períodos em que a humanidade quase desapareceu,
para depois reaparecer subitamente já dominando tecnologias complexas que supostamente levariam séculos para serem desenvolvidas. Isso nos leva a uma percepção dolorosa. Somos uma civilização de órfãos. Nós ocupamos as ruínas de um mundo muito mais avançado que foi destruído. Recebemos um calendário falso e uma história inventada para que acreditássemos que fomos nós que construímos tudo isso a partir do nada. Quando você caminha pelo centro antigo de cidades como Moscou, Praga, Roma, ou até mesmo cidades históricas no Brasil, você começa a ver as cicatrizes desse passado oculto. Eu convido você a olhar para baixo na próxima vez que estiver em uma rua antiga. Observe as janelas dos andares térreos ou dos porões. Você notará que muitas delas estão metade ou quase totalmente enterradas no solo. Os guias turísticos e os arqueólogos chamam isso de camada cultural. Eles afirmam que, ao longo de centenas de anos, as pessoas caminharam tanto e acumularam tanta sujeira que o nível da rua subiu naturalmente 2, 3 ou até 5 metros. Eu pergunto a você, você realmente acredita que nossos antepassados eram tão negligentes que deixariam a sujeira soterrar suas próprias janelas e portas principais sem nunca limpar a rua? Se essa teoria da camada cultural fosse verdadeira, as estradas romanas, que têm 2.000 anos, deveriam estar a 20 metros de profundidade, mas elas são encontradas a pouco mais de 1 metro do chão. Além disso, por que essa terra misteriosa só parece se acumular do lado de fora dos prédios e não nos pátios internos com a mesma intensidade? E quem, em pleno uso de suas faculdades mentais, projetaria janelas luxuosas e entradas majestosas que ficam permanentemente abaixo do nível da calçada, sujeitas a inundações constantes? O que estamos vendo não é o acúmulo lento de poeira dos séculos. O que estamos vendo são os vestígios de um evento catastrófico que aconteceu há muito menos tempo do que nos contam. Estamos falando de um fluxo maciço de lama ou de sedimentos que caiu do céu ou foi arrastado por águas monumentais, soterrando o primeiro andar de quase todas as construções sólidas do planeta. Essa é a catástrofe que a reforma do calendário tentou apagar da nossa memória. Essa inundação de lama não destruiu apenas prédios. Ela destruiu a rede de energia que mantinha aquela civilização funcionando. Se você observar as fotografias antigas de grandes cidades, logo após a invenção da câmera, algo muito estranho saltará aos seus olhos. Aquelas metrópoles imensas, com arquitetura impossível e ruas perfeitamente pavimentadas, parecem cidades fantasmas. Onde estavam as multidões que deveriam habitar aqueles palácios? A resposta para esse mistério está escondida em um detalhe técnico das primeiras fotos, algo que os historiadores chamam de erro, mas que eu vejo como a prova final de que fomos enganados sobre como a nossa era realmente começou. Eu convido você a fazer um experimento mental simples na próxima vez que caminhar pelo centro histórico de qualquer grande metrópole. Não importa se você está em Moscou, Londres, Nova York ou até mesmo em cidades brasileiras como o Rio de Janeiro ou Recife. Você verá a mesma cena que o seu cérebro foi treinado desde a infância para ignorar completamente: janelas de andares térreos que estão metade ou totalmente enterradas no solo. Eu me pego observando essas fachadas e questionando a explicação oficial que nos deram. Eles chamam isso de camada cultural. Dizem que ao longo de séculos, as pessoas jogaram tanta sujeira nas ruas, perderam tantos objetos e pavimentaram tantas novas estradas sobre as antigas que o nível da terra subiu 2, 3 ou até 5 metros. Eu parei para analisar essa lógica e ela simplesmente não se sustenta. Se a terra subisse 1 metro a cada 100 anos, como os arqueólogos tentam nos convencer, as estradas romanas originais deveriam estar hoje a pelo menos 20 metros de profundidade. No entanto, elas são encontradas frequentemente a apenas 1 metro ou 1,5 metros da superfície. Além disso, por que essa suposta camada de sujeira só cresce do lado de fora dos prédios? Por que ela não soterra os pátios internos com a mesma intensidade? Eu me pergunto qual arquiteto em plena consciência projetaria janelas luxuosas e entradas majestosas que já nasceriam abaixo do nível da calçada, condenadas a inundações constantes e falta de luz.
O que estamos vendo, na verdade, são os rastros de uma inundação de lama maciça ou de solo que caiu do céu de forma repentina. Essa catástrofe é o segredo que a cronologia oficial tenta esconder de nós a todo custo. Pense agora na escala monumental das cidades construídas no século XIX. Somente para erguer um único quarteirão em cidades como São Petersburgo ou Londres, foram necessários dezenas de milhões de tijolos vermelhos. Eu tentei calcular a logística necessária para produzir tamanha quantidade de material de construção. Para queimar bilhões de tijolos, seriam necessárias florestas inteiras transformadas em combustível e milhares de fábricas operando dia e noite, expelindo fumaça negra por todo o continente. No entanto, quando olhamos para as gravuras e pinturas daquela época, o que vemos são paisagens pastorais, pequenas vilas de madeira e carroças puxadas por cavalos. Não existe registro de uma indústria pesada capaz de sustentar esse surto de construção monumental. A conta matemática simplesmente não fecha. Ou a população era dezenas de vezes maior do que nos dizem e possuía uma tecnologia industrial avançada, ou essas cidades já estavam lá muito antes de chegarmos. Eu cheguei à conclusão de que somos uma civilização que apenas ocupou apartamentos vazios. Nós entramos nessas cidades prontas, fizemos reformas superficiais, pintamos as paredes e assumimos falsamente a autoria de construções que não seríamos capazes de replicar hoje, nem com toda a nossa tecnologia moderna. Fomos convencidos de que somos os construtores, quando, na verdade, somos apenas os inquilinos de um mundo herdado e soterrado. Essa mentira se estende para a geografia do nosso planeta. Se você tiver a oportunidade de analisar mapas antigos, dos séculos XVI e XVII, verá algo perturbador. Esses mapas não foram desenhados por amadores, mas por militares e navegadores cujas vidas dependiam da precisão daqueles documentos. Neles, o deserto do Saara é retratado como uma região fértil, cheia de rios, lagos e cidades prósperas. Na Sibéria, onde hoje existe apenas o vazio gelado, esses mapas mostram dezenas de cidades grandes e rotas comerciais vibrantes. O que aconteceu para que cidades inteiras desaparecessem não apenas do mapa, mas da nossa memória coletiva? A evidência mais fascinante de uma rede global unificada são as fortalezas em forma de estrela. Essas estruturas, com uma geometria matemática perfeita e complexa, podem ser encontradas em todos os continentes, do Japão aos Estados Unidos, da Rússia ao Brasil. A versão oficial afirma que essas formas serviam para defesa contra a artilharia, permitindo fogo cruzado. Porém, eu estive atento às explicações de engenheiros militares que confirmam: essa estrutura cria inúmeros pontos cegos e é incrivelmente ineficiente para a defesa. Além disso, muitas dessas fortalezas estão localizadas em vales ou planícies onde não há qualquer vantagem estratégica de defesa. Eu vejo essas estrelas não como fortes, mas como instalações técnicas de uma rede energética global que foi desativada e coberta pela lama. Elas parecem mais com placas de circuito impresso do que com postos militares. A precisão dos trabalhos de terraplanagem necessários para construir essas formas é tal que, mesmo com máquinas modernas, o custo seria proibitivo. Quem construiu essa rede mundial? E por que todas elas seguem o mesmo padrão exato, mesmo em continentes que supostamente não tinham contato entre si? A resposta está ligada ao motivo pelo qual os manipuladores da história precisavam que esquecêssemos o passado recente. Nós fomos ensinados a acreditar que o progresso é uma escada constante, mas eu percebo que estamos vivendo no topo de uma montanha de destroços que ainda não compreendemos. A catástrofe que soterrou o primeiro andar das nossas cidades e mudou a face dos continentes também eliminou a maior parte da população mundial daquela época. E é aqui que a mentira se torna verdadeiramente sinistra. Se você olhar para as primeiras fotografias já tiradas na história da humanidade, verá algo que vai fazer você questionar a própria existência dos seus antepassados. Prepare-se para observar o vazio absoluto nas imagens que deveriam estar repletas de vida, pois o que as câmeras registraram no século XIX revela um segredo que pode provar que a maioria de nós
nem deveria estar aqui. As fortalezas estelares não são apenas curiosidades arquitetônicas ou monumentos de guerra. Elas são as cicatrizes visíveis de uma rede tecnológica que outrora envolvia todo o globo terrestre. Eu me pergunto como a história oficial pode ser tão ingênua ao afirmar que camponeses analfabetos, usando apenas pás, picaretas e tração animal, seriam capazes de realizar cálculos geométricos tão precisos que desafiam até os computadores modernos. Essas estruturas estão presentes no Japão, na Rússia, nas Américas e em toda a Europa, seguindo um padrão técnico idêntico e milimétrico. Se as nações daquela época mal se comunicavam e viviam em constante conflito, como poderiam compartilhar um projeto de engenharia tão complexo e específico sem que houvesse uma autoridade central superior? Olhe atentamente para as construções do século XIX que ainda resistem em nossas cidades. Nelas, encontramos estruturas metálicas de uma pureza e escala, que a indústria daquela época, supostamente baseada apenas no carvão e no vapor, jamais conseguiria produzir com as ferramentas descritas nos livros. Vigas imensas, domos fundidos com perfeição absoluta e sistemas de suporte que parecem ter sido herdados de uma era muito mais avançada tecnologicamente. Eu cheguei à conclusão de que vivemos em um mundo de sucata tecnológica reaproveitada. Nossos antepassados imediatos não foram os inventores de tudo o que vemos, mas sim sobreviventes que aprenderam a operar as máquinas e os prédios deixados para trás, sem jamais compreenderem totalmente os princípios físicos que os faziam funcionar. A catástrofe que nos atingiu não foi apenas um conflito armado entre impérios, mas uma alteração profunda e violenta na própria física do nosso planeta. Existem indícios científicos ignorados de que a pressão atmosférica era muito mais elevada, e a composição do ar era diferente, muito mais rica em oxigênio e energia vital. Isso explicaria por que as lendas de quase todos os povos antigos falam de gigantes e de árvores colossais que tocavam as nuvens. É por esse motivo que os registros antigos mencionam seres humanos que viviam 300, 500 ou até 900 anos com saúde plena. Hoje, fomos confinados em uma zona de quarentena biológica, com recursos limitados e uma vida curta e acelerada, para que nunca tenhamos tempo suficiente para despertar e entender a magnitude do que nos foi tirado. Para compreender a escala dessa mentira sistêmica, basta observar com olhos críticos as primeiras fotografias já tiradas na história, em meados do século XIX. Quando olhamos para as imagens de Paris, Roma, Washington ou São Petersburgo daquela época, algo gela o nosso sangue e desafia a lógica. Vemos avenidas majestosas, palácios impecáveis e ruas perfeitamente pavimentadas com pedras pesadas, mas não há uma única alma viva circulando por elas. As cidades parecem cenários de um filme de terror, completamente desertas e silenciosas. Os historiadores tradicionais rapidamente se apressam em dizer que isso era causado pela longa exposição das câmeras fotográficas, alegando que as pessoas se moviam e, por isso, desapareciam da imagem final. No entanto, eu convido você a analisar essas fotos com um olhar técnico masculino e atento. Se a exposição fosse tão longa, a ponto de apagar multidões de pessoas e centenas de carroças em movimento, as folhas das árvores e o reflexo da água nos canais deveriam ser uma mancha borrada e indistinguível devido ao vento e à correnteza. Mas o que vemos nessas fotos é exatamente o contrário. A folhagem das árvores está nítida, as sombras são precisas e os detalhes arquitetônicos são de uma clareza absoluta. Aquelas cidades estavam realmente vazias no momento do registro. A população anterior tinha sido apagada da existência de forma súbita, deixando para trás cidades intactas, limpas e prontas para serem ocupadas por um novo grupo de moradores que não teria memória alguma do que aconteceu antes de sua chegada. Eu me sinto como um investigador diante de uma cena de crime planetária, onde o corpo da vítima foi removido, mas as pegadas do assassino ainda estão por toda parte. A arquitetura permaneceu intocada,
como se fosse o resultado de uma limpeza seletiva que removeu apenas o elemento humano. Isso nos leva a uma questão assustadora e urgente. Se as principais metrópoles do mundo estavam vazias em 1850, de onde vieram os bilhões de seres humanos que subitamente preencheram o planeta apenas algumas décadas depois? A estatística demográfica oficial esconde uma anomalia que desafia todas as leis conhecidas da biologia e da reprodução humana. Prepare-se para conhecer o fenômeno perturbador dos trens de órfãos e das feiras de bebês que ocorreram em todo o mundo ocidental, pois o que eu vou revelar agora prova que a maioria da população atual pode ter sido fabricada em massa para servir a um novo propósito que você ainda não imagina. As estatísticas demográficas oficiais escondem um segredo que desafia toda a lógica biológica e social. No século XIX, o mundo testemunhou um salto populacional impossível de explicar pelas vias tradicionais. Sem a existência de antibióticos, saneamento básico moderno ou técnicas de cirurgia avançada, bilhões de pessoas surgiram de forma súbita em um curto espaço de tempo. Eu me sinto compelido a questionar como isso seria possível sob condições tão precárias. Tudo indica que houve um programa de repopulação global coordenado, como se tivessem aberto imensas incubadoras humanas para preencher as cidades que haviam sido esvaziadas pela catástrofe anterior. Nós somos os descendentes daqueles que foram trazidos para ocupar um mundo já pronto. Uma mão de obra sem memória, treinada para aceitar a nova realidade que nos foi imposta sem fazer perguntas sobre o que veio antes. Essa amnésia planejada também afetou o nosso conhecimento sobre a geografia da Terra. Os mapas criados por cartógrafos renomados do passado não eram frutos da imaginação ou de erros grosseiros. Eles desenharam a Antártida com rios, florestas e montanhas, totalmente livre de gelo, e o Polo Norte dividido em 4 grandes ilhas com rios centrais. A ciência moderna descarta esses documentos como fantasias, mas eu me recuso a acreditar que navegadores veteranos e militares experientes errariam o contorno de continentes inteiros enquanto acertavam detalhes minuciosos de navegação. O que ocorreu foi um apocalipse climático repentino e devastador que alterou a face do planeta em questão de horas. A prova definitiva desse evento catastrófico está nos corpos dos mamutes encontrados preservados na Sibéria. Esses animais foram achados com flores frescas e grama verde ainda não digerida em seus estômagos. Eles não morreram de fome ou de um frio que avançou gradualmente ao longo de décadas. Eles foram congelados em segundos, atingidos por uma temperatura de mais de 100 graus negativos, enquanto pastavam em campos verdejantes. Um fenômeno dessa magnitude só acontece quando a camada protetora da atmosfera se rompe, permitindo que o frio absoluto do espaço atinja a superfície da Terra instantaneamente. Os poucos sobreviventes foram jogados de volta a um estado de sobrevivência primitiva e forçados a esquecer as tecnologias de seus antepassados. No entanto, as estruturas físicas dessa civilização perdida permaneceram de pé, desafiando o tempo. As grandes catedrais, mesquitas e pagodes, com suas cúpulas imensas e torres pontiagudas revestidas de ouro e cobre, não foram construídas originalmente como templos para a oração. Eu as vejo como o que elas realmente eram: estações de captação de energia atmosférica. Elas funcionavam como antenas que extraíam a eletricidade gratuita do éter, uma fonte de energia limpa e disponível para todos os seres vivos. É por esse motivo que você não encontrará vestígios de fuligem de tochas ou velas nos tetos e afrescos dos palácios e catedrais mais antigos. Aqueles candelabros gigantescos não foram feitos para sustentar cera, mas sim para brilhar com energia sem fio, exatamente como as lâmpadas que Nikola Tesla acendia em suas mãos sem o uso de cabos. Nikola Tesla não inventou nada do zero. Ele apenas redescobriu as instruções e os princípios do mundo antigo que ainda estavam escondidos nas estruturas que herdamos. Ele tentou devolver essa tecnologia de abundância à humanidade, mas foi impedido de forma brutal e sistemática. A razão é simples e cruel. A energia gratuita não pode ser medida por um relógio de consumo nem vendida em faturas mensais. A elite global que tomou o controle após o cataclismo
decidiu nos viciar em petróleo, gás e carvão para manter o domínio absoluto sobre o desenvolvimento e a movimentação humana. Eles desmontaram as antenas das cúpulas, removeram os componentes técnicos dos telhados e substituíram os geradores de éter por símbolos religiosos para desviar a nossa atenção. Declararam que a física do éter era uma pseudociência e nos forçaram a acreditar em uma realidade de escassez. Fomos transformados em escravos dependentes de fios, tomadas e combustíveis caros, vivendo sobre as ruínas de uma era onde a luz e o calor eram direitos naturais. Mas, se essa elite foi capaz de apagar o passado e redirecionar o futuro de toda a espécie, o que eles estão planejando agora que as pessoas começaram a notar as rachaduras na versão oficial da história? Eu percebo que o controle sobre o tempo e a energia foi apenas o começo de um plano muito maior para garantir que nunca mais pudéssemos nos erguer como uma civilização soberana. Eles sabem que, se recuperarmos o conhecimento sobre quem realmente construiu as cidades onde moramos, o império de mentiras deles desmoronará em um instante. Agora que todas as peças do quebra-cabeça estão sobre a mesa, precisamos olhar para o que está acontecendo hoje e perceber que o cenário para uma nova limpeza global já está sendo montado diante dos nossos olhos cansados. Prepare-se para entender o verdadeiro significado do sistema em que estamos presos, pois a conclusão desta jornada revelará por que o seu despertar é a maior ameaça para aqueles que detêm o controle. A história que você conhece não passa de um roteiro meticulosamente escrito para manter cada um de nós em um estado de servidão perpétua. Ao longo desta jornada, eu mostrei como simplificaram a nossa linguagem e removeram o significado profundo das palavras para limitar a nossa capacidade de raciocínio. Eles nos deram uma cronologia falsa para que acreditássemos que somos o ápice da evolução humana, quando, na verdade, todas as evidências apontam para o fato de que estamos em um processo acelerado de degeneração. Eu estou convencido de que a nossa biologia foi alterada de forma artificial, para que vivamos apenas cerca de 70 anos, o tempo exato para sermos úteis ao sistema como força de trabalho, e morrermos antes de termos maturidade suficiente para entender a magnitude da fraude. Fomos treinados para amar nossos carcereiros e para defender com unhas e dentes a mentira que nos mantém prisioneiros. No entanto, o sistema está falhando, e as rachaduras na redoma de mentiras estão se tornando visíveis para quem tem coragem de olhar. Artefatos impossíveis continuam surgindo em camadas de carvão que supostamente têm milhões de anos. Engrenagens mecânicas e correntes de ouro incrustadas em rochas sólidas são provas irrefutáveis de que a linha do tempo oficial é uma piada de mau gosto. O 13º mês e o signo de Serpentário, que foram banidos do nosso céu e dos nossos calendários, simbolizavam a transformação e a vitória sobre a morte. Ao removê-los, eles nos trancaram em uma matriz rígida de 12 meses e 12 horas, onde cada segundo trabalha contra a nossa natureza. Você provavelmente sente um cansaço inexplicável ao final de cada dia, mesmo quando não realizou grandes esforços físicos. Eu sinto isso também, e agora entendo o motivo. O seu tempo biológico está em guerra constante com o tempo artificial imposto pelo sistema. Sua energia vital está sendo drenada para alimentar uma fazenda global que lucra com o seu esgotamento. Os 300 anos que foram roubados da nossa contagem oficial representam o período de limpeza absoluta, o intervalo em que os novos donos da Terra explodiram as antigas fábricas de energia livre, queimaram as bibliotecas verdadeiras e reescreveram cada livro didático. Eles nos convenceram de que somos descendentes de primatas para garantir que nunca olhássemos para as estrelas em busca de nossos verdadeiros antepassados, que dominavam a energia do éter e construíam cidades de cristal e metal. Mas a verdade possui uma frequência própria que não pode ser silenciada para sempre. Tudo o que discutimos aqui, desde as cidades enterradas pela lama até as catedrais que funcionavam como geradores elétricos, aponta para uma única direção. O mundo que herdamos foi tomado de nós por meio de um golpe planetário.
Eu vejo os sinais de que um novo recomeço, um novo reset global está sendo preparado neste exato momento. As elites estão tentando obsolecer a versão atual da humanidade para introduzir um novo nível de controle. Você precisa decidir agora se continuará sendo apenas um recurso descartável nessa engrenagem ou se terá a audácia de recuperar a sua própria história e a sua soberania sobre o tempo. O tempo está se esgotando e agora você compreende perfeitamente por que ele parece correr tão rápido. Eles querem que você chegue ao fim da vida sem ter tido um único momento de lucidez real. Eu convido você a deixar o seu comentário abaixo, mesmo que prefira manter o anonimato, e compartilhar as suas percepções sobre essas verdades ocultas. O seu relato pode ser a peça que falta para que outro escolhido também desperte. Se você sentiu que este conhecimento transformou a sua visão de mundo, curta este conteúdo e inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações que o sistema tenta censurar. Apenas aqueles que buscam a verdade com sinceridade serão capazes de atravessar a névoa que está por vir. Lembre-se de que o conhecimento é a única arma que eles não podem confiscar, desde que você o mantenha vivo dentro de si. A contagem regressiva para o próximo grande evento já começou, mas desta vez nós sabemos o que procurar sob os nossos pés e acima das nossas cabeças. Nós somos a memória viva de um mundo que eles tentaram matar, mas que se recusa a morrer enquanto houver um de nós disposto a contar a verdade.